Meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de Terapia Ocupacional e nesse vídeo agora é o terceiro de uma minissérie sobre autismo, e eu vou falar para vocês como que é feito o diagnóstico da pessoa com espectro autista, né? Então, vamos começar na parte da infância e depois eu falo do diagnóstico do adulto. A criança, a gente consegue ver alguns sinais já ali, né, nos primeiros anos de vida, né? O que é o consenso entre os profissionais com quem eu conversei e da literatura que eu li até agora. O diagnóstico ele é mais assertivo entre as idades ali de 3 e 4 anos, que é quando a gente está ali já conseguindo perceber, né, alguns atrasos no desenvolvimento. Mas é possível que os pais consigam perceber algumas coisas nos primeiros anos de vida, antes dos 3 anos. Que aí o que a mãe, principalmente quem está amamentando a criança, se não for uma criança que vai ser amamentada pela mãe, observar se essa criança ela não olha no olho na hora de que tá amamentando, que o que é o mais comum, o mais normal, na hora que a criança tá ali no peito da mãe, ela olhar para a mãe, ter essa interação ali com a mãe na hora de amamentar. Então, é um dos sinais que pode ser indicativo, mas ele sozinho não... Um sintoma sozinho não significa absolutamente nada. Então, a gente precisa ter um conjunto de sintomas. Então, o primeiro passo para o diagnóstico é os pais ou os cuidadores, né, que ficam com a criança, observar. Né, observar se tem ali algum comportamento, observar se a criança não está respondendo, quando a gente faz aquelas brincadeirinhas, quando chama a criança, quando a gente conversa, se a criança tá interagindo ali de alguma forma, com o olhar, ou seguindo a mão da gente, um objeto, um brinquedinho que você passa ali, que ela não acompanha, não se interessa. Ou às vezes eu já tive contato com crianças muito novas, com menos de 1 ano de idade, que quando eu chegava lá, perto da criança, ela já olhava para mim e eu começava a falar, a criança conversando na língua de bebês, né? Mas conversando também, participando ali, interagindo. Então, se a criança não faz isso, ela não tem nenhuma interação, de novo, tem que ter um conjunto de fatores. E isso sozinho não quer dizer que a criança tem autismo. E aí a gente vai acompanhando o crescimento da criança. Por isso que é muito importante os pais levarem as crianças no pediatra, principalmente nos primeiros meses de vida. O pediatra ele vai acompanhar ali os marcos do desenvolvimento. Então, o primeiro profissional que a criança precisa ter esse acompanhamento é com o pediatra. Então, se você não tem um convênio, se você não vai no particular, faça o acompanhamento pelo SUS. Eu trabalho no SUS, eu sei que o acompanhamento pelo SUS, ele às vezes não é no tempo exato que ele tem que ter, por conta da demanda, às vezes é muito grande, mas leva mesmo assim, mesmo que não conseguiu levar mês a mês, leva de 2 em 2 meses até o pediatra falar que pode espaçar, e aí leva cada 1 ano para poder ver o pediatra e calcular. O pediatra vai fazer as considerações, vai avaliar os marcos do desenvolvimento dessa criança, vai avaliar o peso, vai avaliar a alimentação. E isso é muito importante já nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, para poder fazer essa primeira avaliação, porque é o pediatra que vai ver, essa criança não atingiu esse marco do desenvolvimento e a gente precisa olhar mais de perto. E eu falei, não, volta daqui 15 dias, 1 mês, pra gente ver o que aconteceu. E aí, por isso que é muito importante esse acompanhamento com o pediatra, né? Eu sei que não é todo mundo que tem acesso, né, por conta do sistema
ser um sistema sobrecarregado, mas leva mesmo assim, leva no tempo que você conseguir levar. O ideal seria seguir ali os prazos que são determinados pelo pediatra, mas o pediatra é o primeiro profissional que seu filho vai ver e o primeiro profissional que vai identificar se ele precisa ou não de um acompanhamento de outro profissional. E aí, vamos supor que o pediatra falou, não, essa criança precisa realmente fazer uma avaliação, né? Não atingir os marcos do desenvolvimento. E eu não vou entrar aqui nos marcos, eu também não vou falar aqui todos os sintomas, porque o objetivo do vídeo não é fazer com que você faça o diagnóstico dentro da sua casa. Você não pode fazer isso. E eu também não posso fazer isso aqui no vídeo. Então, eu não vou falar os sintomas, eu também não vou falar os marcos do desenvolvimento, mas eu vou falar para você levar no pediatra, para o pediatra avaliar, porque esse é o correto. O pediatra falou para você, não, o seu filho precisa fazer uma avaliação. Ele vai encaminhar ou para o neuropediatra ou para o neurologista, né? Dependendo do que você tiver aí na sua rede ou no seu convênio, ou se você for no particular, dependendo da avaliação que o pediatra fizer. O normal seria ali o neuropediatra, né? Que é o profissional que atende ali as crianças. Chegou no neuro, ele vai fazer toda a avaliação neurológica, vai fazer todos os testes necessários para avaliar essa criança. E aí, feito os testes, ele vai dizer, ó, essa criança, ela tem, sim, características que são condizentes com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas, dependendo da idade da sua criança, pode ser que você tenha que fazer um acompanhamento com esse neuropediatra para poder conseguir um diagnóstico definitivo. Tendo esse diagnóstico definitivo, não, o pediatra, o neuro falou que realmente sua criança tem, né? Ele vai laudar, e aí o laudo desse médico já é válido para comprovar que o seu filho tem, né? O transtorno do espectro autista. E laudado, ele vai encaminhar essa criança para os acompanhamentos. E aí, nesse laudo, ele vai colocar quais são as comorbidades que essa criança tem junto com o autismo. Porque você tem o autismo, que é ali um déficit do neurodesenvolvimento, e depois você tem as comorbidades que vêm junto. O que a gente percebe normalmente são as comorbidades e alguns sintomas, uns traços do autismo, né? O que a gente vai tratar, né, nessa criança? As comorbidades. Se o autismo em si, sozinho, ele está causando algum déficit, algum prejuízo, a gente vai tratar esse prejuízo. Porque o autismo em si não tem cura. Ele tem um acompanhamento que a gente faz para justamente verificar quais são os prejuízos que precisam ser tratados e amenizados e quais são as comorbidades que precisam ser tratadas e acompanhadas, certo? Esse é o diagnóstico da criança. Pediatra, neuro, depois que o neuro fez a avaliação, ele vai encaminhar ali para outros profissionais. O que pode acontecer de diferente? Ah, você não passou com o neuro, mas o neuropediatra, mas foi para o neuropsicólogo. O neuropsicólogo ele também pode fazer essa avaliação, mas você vai precisar depois passar com o neuropediatra, né? Porque quem vai fazer a avaliação e o laudo é o médico. Qual que é a variação desse processo? Você passou pelo neuropediatra, foi para o neuropsicólogo fazer a avaliação. Vamos supor que o prejuízo ali da sua criança é mais social, é mais ali ligado à saúde mental, né? Não é tanto ali funcional. Foi para o neuropediatra, neuropsicólogo, o neuropsicólogo encaminhou para outro profissional. Pode ser um neuropediatra e pode também ser um psiquiatra. O psiquiatra também é um profissional capacitado para fazer essa avaliação. Ele vai usar ali as ferramentas dentro ali do que ele tem de ferramenta para avaliar. E essas ferramentas são vários testes. O processo de avaliação para o autismo é um processo
demorado e complexo. Então, não espere que você vai passar em uma única consulta e você vai sair com diagnóstico e já com tratamento na mão. Não é assim que funciona. Então, é cansativo, tanto para a mãe que está levando, quanto para a criança que está lá sendo testada. Porque tem que fazer vários testes, são testes que às vezes são quizzes, né, perguntas, às vezes são jogos, às vezes são quebra-cabeças, às vezes são várias ferramentas ali que os profissionais usam. Tanto o neuro, quanto o psiquiatra, quanto o neuropsicólogo, são os profissionais ali que vão fazer esses testes para conseguir dar o diagnóstico. Quem vai dar o diagnóstico? O neuropediatra ou o psiquiatra. Só os dois são capacitados para dar um laudo do diagnóstico. Todos os outros podem fazer avaliação, eles podem indicar ali traços do autismo, mas o único profissional capacitado para laudar e diagnosticar é o médico. Então, no caso, o neuropediatra ou o psiquiatra. Enfim, conseguimos o diagnóstico da criança. Mas aí você tem um adulto lá também que precisa ser avaliado. Se você descobriu que o seu filho tem e o médico falou que tem ali um fator genético e você acha ali que, vamos supor, seu marido tem uns sintomas ali que é muito parecido, né? Tem ali uns comportamentos que você acha que pode ser. Qual que é o processo? Você pode, enquanto adulto, ir direto no psiquiatra e o psiquiatra fazer essa avaliação. E ele vai fazer o mesmo processo, perguntas e quizzes e jogos e testes. Ou você tem o caminho também de passar pelo neuropsicólogo, né? Que é o profissional que vai fazer vários testes aí. Vamos supor que você escolheu passar com o neuropsicólogo. Você vai lá, se for pelo convênio, eu acho que os convênios eles pedem um encaminhamento, né, com a justificativa. E aí você vai chegar lá pra ele e vai mostrar o seu encaminhamento. Vai falar assim, olha, eu vim aqui porque eu tô com esses sintomas, eu tenho esses problemas e eu acho que pode ser autismo. Né? O que o neuropsicólogo vai fazer? Ele vai fazer uma série de sessões, normalmente são 10 sessões, onde ele vai aplicar uma série de testes e nesses testes são incluídos né, questionários e testes cognitivos, testes de atenção e testes psicomotores para poder avaliar ali suas habilidades e identificar se você tem ali algum traço ou às vezes algum prejuízo né, no seu neurodesenvolvimento que pode indicar ou não você ter ali o transtorno do espectro autista. Quando eu fui fazer o meu, eu fiz primeiro com o neuropsicólogo, porque a princípio eu tinha um diagnóstico de ansiedade, então eu fui para tirar essa minha dúvida se era ansiedade mesmo ou não, e eu fiz todas as 10 sessões. É um processo muito cansativo, né? No começo a gente vai mais de boa e depois, quando chega na metade, você tá super cansado. Porque aí é uma sessão por semana e você tem que ficar ali se testando e fazendo várias coisas, que é interessante, né? Mas é um processo bem cansativo. E no final do processo é feito ali uma avaliação de todos os testes e ali esses testes eles apontam né, alguns traços. Tendo ali um relatório do neuropsicólogo, você é encaminhado para um médico. E aí você vai no médico que te encaminhou, se você passou com o médico primeiro, ou você vai num psiquiatra ou no neurologista, né? Qualquer um dos dois pode finalizar essa avaliação, né? E aí tem esse caminho que você passa primeiro pelo neuropsicólogo para ele aplicar todos esses testes, são 10 sessões, que ao meu ver, para mim, era mais interessante, porque esses testes eles conseguem avaliar outras coisas também, além do autismo. Mas você também pode ir direto lá no profissional da medicina, que é um neurologista ou um psiquiatra, e os dois também têm ali condições de fazer essas avaliações
esses testes, né, para fazer a avaliação dos seus, das suas características e saber se você tem traços ou não ali de autismo. No caso da pessoa adulta, é muito importante a gente saber que dentro dos testes, dentro das entrevistas e dos questionários, a gente precisa ter uma entrevista com uma pessoa da sua família que esteve com você na sua infância. No meu caso foi a minha mãe, né? Tanto foi o meu esposo e a minha mãe, né? Quando eu fui fazer a entrevista com o neuropsicólogo, o meu esposo foi lá para responder, né, a entrevista, né, que o neuropsicólogo fez. Quando eu fui consultar lá com o psiquiatra, ele pediu que a minha mãe fosse, porque tem algumas perguntas específicas sobre gestação, sobre o parto e sobre a primeira infância que só quem estava com a gente naquele momento vai saber responder. Então é muito importante você ter isso em mente e você conversar com essa pessoa, que pode ser sua mãe, seu pai, sua avó, quem estava com você lá na sua primeira infância, porque você vai precisar dessa pessoa para poder finalizar a sua avaliação, né? Tanto o médico quanto o neuropsicólogo, eles precisam conversar com essa pessoa que conhece a sua infância e conhece os seus primeiros dias de vida. É importante também conhecer sobre a sua gestação, né? Às vezes você não tem mais a sua mãe, mas você precisa ter alguém que estava lá durante a sua gestação também, para poder ter uma avaliação mais precisa e mais assertiva. O que é importante saber nesse ponto da avaliação? Se você tem traços de autismo hoje, se você passou no psicólogo, lá no neuropsicólogo, e ele falou que você tem traços de autismo, mas na sua infância você não tinha nenhum sintoma, você era uma criança completamente normal, se desenvolvendo dentro dos marcos lá do desenvolvimento, tudo certinho, não teve nenhum prejuízo na infância, nada, então você não tem autismo, tá? O autismo, ele é uma condição que a gente nasce com ela não surge no meio da vida. Então, se você começou a ter sintomas que são semelhantes ao autismo na sua fase adulta, na sua adolescência ou depois de adulto, isso não é autismo. Pode ser qualquer outra coisa, e aí você tem que ir lá fazer a sua avaliação com um profissional, ou um neuropsicólogo, ou um psiquiatra, para poder avaliar o que pode ser isso daí. Mas o autismo, ele tem esse condicionamento, que é um transtorno que a gente nasce com ele. A gente não desenvolve ele depois de grande, depois de adulto. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa pessoa da nossa infância na hora de fazer a nossa avaliação, tá? Então, basicamente é isso, né? Eu falei de uma forma bem resumida aqui todo o processo, né? Tanto para criança quanto pro adulto. Hoje eu tô gravando aqui esse vídeo em janeiro de 2026. A gente tá com uma política nova no Sistema Único de Saúde que está apoiando o diagnóstico tardio de pessoas adultas. Hoje eu não tenho nenhuma informação precisa para compartilhar com vocês sobre como é o processo de diagnóstico dentro do SUS, mas a gente já tem ali, pelo menos aqui na cidade de Pouso Alegre, né, de Minas Gerais, a gente já tem alguns movimentos ali dentro do SUS para facilitar e ajudar a identificar esse transtorno na infância. Então a gente já tem ali, né, um cuidado com as crianças, principalmente com os marcos do desenvolvimento, não só por causa do autismo, mas por conta do desenvolvimento da criança em si. Então, o Sistema Único de Saúde está sendo estruturado para que a gente faça esse acompanhamento da criança bem mais de perto. E por conta dessa importância, né, que a gente falou, tanto da neuroplasticidade quanto do neurodesenvolvimento, para poder conseguir fazer o tratamento precoce, né, e o diagnóstico e o tratamento precoce. Mas agora que a gente começou a falar sobre o diagnóstico tardio. Então, quando eu tiver mais informações sobre o que está acontecendo no SUS, eu vou trazer aqui para vocês para atualizar essa parte de diagnóstico de pessoas adultas, certo?
Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como, qual é o próximo passo depois do diagnóstico, né? Como que a gente vai fazer o tratamento dessas pessoas.